Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Viagem no tempo, então, só existe pra fazer filme bom, então. É. Porque eu adoro filme de viagem no tempo. Existem algumas histórias milenares que se assemelham a histórias de viagem no tempo. O quê? Tipo lendas, mitos? É, tem uma japonesa bem famosa. É japonesa ou chinesa, mas eu acho que é japonesa. Que é que o pescador, né, que foi... Ele foi, acho que, tipo, meio que um deus roubou ele, assim, né? Tipo, ele pegou ele, levou pro templo pra ele entreter um rei ou coisa assim. E quando ele voltou pro vilarejo, acho que tinha passado já, tipo assim, 1000 anos. Sei. Então já existia esse conceito de, tipo... Mas a volta pro passado é um conceito recente. É? Geralmente ela tá bem envolvida com a jornada do herói, se tu for parar pra pensar. Com a ideia de voltar pro passado, corrigir meus erros, realizar ações melhores em relação às que eu fiz. Quase como se fosse meio que um arco de redenção, assim. É. É de... A Máquina do Tempo, do Júlio Verne, né? O livro. É do H.G. Wells, não é? H.G. Wells, É. eu acho. Ela é... Vê que ano que foi lançado do... 1928. É? Chutei. Vamos ver. Vamos ver se eu tô longe. Não, 1900... Ah, não, isso aqui é adaptação, perdão. Calma aí que eu vou... Tá bom, você vai ter que ver o livro, né? Esse conceito de física... A física quântica, quando ela aparece, quando a galera começa a falar sobre isso, isso começa a bagunçar muito A a cabeça cabeça de todo assim. mundo, né? Tanto que o Einstein meio que não entendia direito também, né? Ele não gostava da mecânica quântica. Ele não gostava porque não era belo, né? Não era... Não, é que ele tinha um problema sério com algumas interpretações da mecânica quântica. Ele passou praticamente o resto da vida dele, depois da relatividade, tentando meio que destruir a mecânica quântica. Ele falhou nisso. É. Então... O que incomodava ele? Algumas coisas... Você achou? Achou? Achei, é de 1895. Nossa! Caramba! Relatividade nem tinha sido descoberta ainda. Total. Nossa, incrível. Cara É do visionário. H.G. Wells, né? Isso, É, H.G. Wells. Aí, por exemplo, o gato de Schrödinger. Einstein odiava essa ideia. Na verdade, o gato de Schrödinger ele tem uma história engraçada que ele foi proposto como uma tentativa de mostrar para o pessoal, tendo essa discussão de mecânica quântica, o quão ridícula aquela discussão era. É? E virou o símbolo... Não, o gato de Schrödinger ele não foi feito pra tipo, vamos explicar a mecânica quântica pra... Não, de jeito nenhum. O gato de Schrödinger ele era meio que tipo assim, galera, olha esse exemplo, quão ridículo ele é. Cala a boca todo mundo, vai fazer as contas, sabe? Tipo, é uma coisa assim... Porque naquela época, no contexto do gato de Schrödinger, existia um... Quer que eu explique o que é o gato de Schrödinger? Claro, por favor. Inclusive, belíssima tatuagem. É. Tá? Muito obrigado. Belíssima tatuagem, gostei. Imagina que tu tem uma caixa, e aí tu coloca um gato nessa caixa, tu coloca um detector de radiação e um frasco de veneno. E aí tu pode colocar um martelo, uma arma, qualquer coisa. Tá. A ideia é que, se o átomo radioativo decair, o detector de radiação vai apitar e quebrar o frasco de veneno. Sei. E aí o gato morre. Se isso não acontecer, o gato continua vivo, não teve radiação emitida. Só que o fato de o átomo decair ou não é um processo quântico. Por que é quântico? Porque Não dá pra saber. o universo funciona assim. Tá. Ele é regido pelas regras da mecânica quântica, pela matemática da mecânica quântica. Então, de acordo com algumas interpretações, quando a caixa está fechada, qual que é o estado do gato? Ele está vivo ou ele está morto? Não dá pra saber. Então, dependendo da interpretação que tu usa, não dá pra saber. A interpretação usual que a gente usa, vamos supor que tem uma probabilidade de 50% de o átomo decair. Então, o gato tá numa superposição de vivo-morto. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, só que tu só vai descobrir isso quando tu colapsar a função de onda, ou seja, tu abrir a caixa. Cara, isso é muito maluco, velho. Isso é muito maluco. É tipo, você vai transar com essa mulher. Da onde que veio isso? Ela tirar a cueca, o seu pinto é um pinto de short. Ela não sabe se você broxou ou não. É só depois que abaixar a cueca. Eu falei, você tá pronto? Eu falo assim, ó. É física quântica. Você não sabe. Não reclame comigo, Einstein estava no meu favor, né? Einstein concordava comigo. Então, mas essa ideia de estar ao mesmo tempo que é difícil de entender. Porque assim, claramente uma pessoa vai falar assim, abre a caixa e você vai ver, caramba. Então, mas é porque isso tá usando a tua intuição. E
A mecânica quântica não é intuitiva. Ela não é feita para ser intuitiva. Ela é feita para concordar com os resultados de experimentos. É o contrário. Tem os resultados... Tipo, a gente tinha resultados bizarros... que ninguém entendia. E a gente desenvolveu a mecânica quântica meio que na força bruta e foi fazendo, tipo, ajustes enquanto ia descobrindo a teoria completa, assim, sabe? Então, a ideia do gato de Schrödinger, por exemplo, se tu é Einstein... E, na verdade, era Einstein mais 2 físicos. Então, conta isso pro Einstein, por exemplo. O que ele vai dizer com a informação que ele tinha, o que ele pensava? Einstein dizia que essa característica da superposição é só um artefato matemático que surge porque a gente não entende o universo bem ainda. Para ele, é como se tivesse uma cortina que o universo estivesse colocando na frente da realidade, Sei. que uma vez que a gente tirasse essa cortina, a gente ia enxergar as coisas como elas realmente são. Ele acreditava na existência das variáveis ocultas. O que são? Meio que tipo assim... A gente ia descobrir alguma teoria física que explicasse a realidade de uma maneira que a gente não fosse precisar de superposição Que é pra quântica ou outro mecânica lado quântica. totalmente, sim? A gente ia ter uma coisa mais determinística, tipo, uma Entendi. coisa mais, tipo, palpável, sabe? Porque pra ele era um absurdo tu ter uma caixa com um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Entendi. E pra muitas pessoas isso é um absurdo ainda. É muito estranho de Isso. entender. Só que daí entra outro físico na história, Niels Bohr, talvez tu conheça, Sim. é um físico famoso. Ele chega e fala, cara, literalmente o gato está vivo e morto ao mesmo tempo nessa caixa. Ele está no estado de superposição quântica e isso corresponde à realidade. O universo funciona assim. Então tu tem 2 visões diametralmente opostas. Então, mas no universo observável... Porque isso é um exercício mental. Mas como que eu vejo isso na vida real? Tu não vê. O Esse é o problema das coisas quânticas. Não tem como replicar, fazer isso. Tu não, em geral, tu não vê essas estranhezas quânticas no mundo macroscópico. Só quando tu realiza experimentos. E acontece isso nos experimentos? Sim, por exemplo, o experimento da fenda dupla usando elétron. Tá. Isso pode acontecer. Fenda dupla é aquele lance que você dispara e tem um lugar que divide. Como que é o... Tem 2 fendas. 2 fendas. O elétron deveria ser uma partícula. Ele deveria passar, por exemplo, por ou uma um ou por outro. E na verdade ele passa como se ele fosse uma onda. Então ele faz um padrão de ondas na parede. O que deveria ser meio, tipo, bizarro, assim, deveria ser... Só que aí, tipo, tu tem 2 visões diametralmente opostas. Tu tem a visão de Einstein e o trio EPR, de que, não, isso tá errado, a realidade não pode ser assim. Isso deve ser só, tipo, um erro na nossa teoria, ou ela tá incompleta, ou algo do tipo. E tu tem a visão do Bohr, que é, não, a realidade é exatamente assim. O gato está vivo e morto na caixa ao mesmo tempo. E aí chega o terceiro físico, Schrödinger, que é aí que ele propõe o gato de Schrödinger, justamente para mostrar aqui, galera, seguinte, não faz sentido essa discussão. O gato não tá vivo e morto ao mesmo tempo. A gente só tem que aceitar essa teoria inteira porque ela concorda com os nossos resultados. Enquanto a gente não tiver uma teoria melhor que concorde com os nossos resultados experimentais, não faz sentido ficar descartando uma teoria boa como a mecânica quântica só porque vocês não gostam da matemática. Falando isso meio que se referindo ao trio EPR, que era Einstein e mais 2 físicos. E o Bohr tinha aquela visão totalmente tipo, não, a mecânica quântica corresponde à realidade, então o nosso universo funciona dessa maneira. E pra Schrödinger isso também estava errado. Entendi. Tipo, calma, galera. Tipo, a gente usa essa teoria porque ela é útil para descrever os resultados que a gente vê em experimentos. Mas pode ser que aconteça daqui a uns anos que realmente exista alguma coisa que modifique esse pensamento que a gente tem sobre a física quântica. Pode. Pode, né? Na verdade, qualquer teoria física está sujeita a isso a qualquer momento. Porque esse é um negócio bonito, só que também um pouco confuso sobre ciência. As coisas não são verdades absolutas. Por exemplo, a gente pode descobrir daqui a 10, 20, 30 anos que a relatividade talvez não seja a melhor teoria que a gente pode usar para descrever gravidade nas escalas do universo ou coisa do tipo. Pode? Pode, a gente pode descobrir outra teoria melhor. Ah, tá. Mas não que estava errada. Só... Exato. A gente descobre coisas provavelmente como meio que uma extensão que abranjam mais a um coisa. caso que a gente ainda não tinha como descrever. Por exemplo, hoje um problema em aberto na física é o problema da gravitação quântica. Basicamente, tipo, unir força da gravidade com mecânica quântica para descrever, por exemplo, os estados do universo próximos do Big Bang. Isso é um grande problema. Meio que a nossa física atual quebra nesses pontos. As contas não funcionam. A física meio que quebra, ela desmancha. Porque ao invés de ter 4 forças, tu ainda não tinha tipo as 4 forças da natureza separadinhas.
E descobrir isso é um dos grandes pontos centrais de pesquisa na física hoje. Como é que tipo, o universo se comportava, como é que a física se comportava nesses instantes iniciais. E quem sabe... ainda bem que tava vazia. E quem sabe isso até possa ajudar a gente a explicar, por exemplo, como é que funciona a gravidade perto de buracos negros ou algumas outras situações mais extremas do universo. Só que daí o ponto é, a gente provavelmente vai descobrir isso como um além, tipo, da relatividade, um adendo, assim. Sei. Da mesma maneira que provavelmente em 1500, depois de ter a mecânica newtoniana, os professores de física nas universidades de certo falavam, a gente nunca vai descobrir nada melhor do que isso daqui. Como que a gente vai explicar a queda de uma bola de uma rampa de alguma maneira melhor do que isso? Aqui concorda com nossos experimentos. Só que eles descobriram megaestruturas, por exemplo, galáxias, aglomerados galácticos, e aí a mecânica newtoniana não explicava mais. Então a gente precisou de uma teoria nova, surge a relatividade. Quando a gente começou a olhar para átomos e processos atômicos, as nossas teorias não explicavam mais o que estava acontecendo no mundo atômico, muito menos no subatômico. Então a gente precisou de uma nova teoria, daí surgiu a mecânica quântica. Então meio que a gente vai preenchendo as lacunas do nosso conhecimento conforme o tempo vai passando, sabe? Então nenhuma teoria a gente pode dizer que é a última teoria.